Num dia chuvoso e escuro, eu decidi viajar. Eu estava no meio do nada, quando meu carro parou de repente. Fiquei com medo do que poderia me acontecer. E logo avistei uma casa, um pouco distante do local onde eu estava, mas decidi empurrar o carro até aquela casa grande que ficava em um sítio. Bem, mesmo estando de noite, não estava tão tarde. Era por volta de 22 horas, e a lua cheia clareava todo o caminho daquela estradinha de terra, cercada de mato. Na estradinha havia um pequeno declive, então era fácil empurrar o meu Fusca. Bem, quem já teve Fusca deve imaginar a irritação que ele causa. E depois de muito esforço, e ali empurrando o Fusca por 5 minutos, eu comecei a ouvir uivos vindo de dentro da mata ao lado. Os uivos pareciam longe, mas não me assustei. Pensei que talvez fosse um cachorro do mato. Mas o incrível é que os uivos foram se intensificando. E pude notar 3 uivos diferentes. Continuei o meu caminho até chegar na casa. Então bati na porta e uma velha senhora de olhar simpático me atendeu. Contei a ela o que havia acontecido e não tinha onde dormir. Então ela me ofereceu um quarto e um prato de comida. Percebi um gosto estranho na carne. Não estava ruim, porém estava com um gosto forte e um sabor parecido com carne de porco, embora com uma textura um pouco mais dura. Perguntei à velha que carne era aquela, e ela disse que era javali. Resolvi não pensar muito sobre aquilo, e então fui para o meu quarto depois da refeição. A noite estava muito fria, e pude notar que os uivos se aproximavam cada vez mais da casa. Cheguei até a pensar que talvez aqueles cães estivessem me perseguindo. Me levantei, abri a janela e olhei pela imensa escuridão, mas nada pude ver. E apesar de ser lua cheia, o tempo havia se fechado com nuvens pesadas cobrindo a lua. Tentei ignorar aquilo. Voltei a me deitar e fui dormir. Até certo momento, tudo estava muito quieto, quando de repente, uma porta bateu com muita força. Eu me levantei assustado para ver o que era, e não tinha certeza se realmente o barulho foi de uma porta que se bateu, ou um trovão, pois naquele momento, uma forte tempestade caía lá fora. Andei pela casa toda e não vi ninguém. Porém, quando passei pelo corredor, senti um forte cheiro de cachorro molhado. Cheguei até a pensar que talvez tivesse a ver com os uivos que escutei mais cedo, mas decidi ignorar. E quando voltei para o quarto, vi que a janela estava aberta. Talvez poderia ter sido o forte vento da tempestade. A janela era de madeira e a tranca era uma tramela. Fechei a janela novamente, mas fiquei com tanto medo que logo fui dormir. Pela manhã, acordei e a velha estava sentada me olhando dormir. Fiquei assustado com o jeito que ela me olhava e não consegui entender o que ela queria comigo. Então ela me chamou e falou que já havia arrumado o meu carro e que eu já poderia ir embora. Mas fiquei pensando, quem arrumou o meu carro? Pois pelo que reparei, só ela morava naquela casa sozinha.
Bem, mas eu não tinha certeza. Agradeci à velha por tudo, liguei o meu Fusca e fui embora. Passei pela cancela do sítio e segui o caminho rumo ao meu destino, que era o sítio da minha irmã. Ela morava em um pequeno povoado chamado Serra da Saudade, que fica em Minas Gerais. O povoado é tão pequeno que tem apenas 776 habitantes. Bem, não andei muito, pois logo passei com o Fusca, literalmente dentro do barro que havia se formado da tempestade da noite passada. O carro atolou de vez, e a estrada estava tão deserta que não passava uma alma viva. E isso era por volta de 9 da manhã. Então, abandonei o Fusca ali atolado e voltei para a casa da velha. Assim que cheguei, já fui abrindo a porteira e entrando. E quando passei pelo celeiro, eu ouvi gemidos vindo dali de dentro. Eram gemidos de dor e desespero. Quando me aproximei, espiei por dentro de uma fresta na madeira e vi 3 homens abusando de uma jovem moça. Fiquei paralisado de medo. Mas não vou descrever aqui a perversidade que eles fizeram com aquela moça. Porém, o meu sangue gelou. Senti uma mistura de ódio e repúdio tomarem conta de mim. Mas eu nada podia fazer, pois estava no meio do nada e não podia chamar ajuda, pois eram 3 homens fortes. Talvez até 2 eu pudesse fazer alguma coisa, pois mesmo com os meus 37 anos naquela época, eu tinha um físico atlético. Saí dali e segui o caminho de volta até o meu carro. Eu seguia em passos rápidos pela estradinha de terra lamacenta. Me lembro que na metade do caminho, eu dei de cara com a velha saindo de dentro do matagal que ficava na beira daquela estradinha. Ela estava completamente nua. Tentei disfarçar o meu nervosismo do que eu havia acabado de presenciar no celeiro do sítio dela. Eu tenho um certo grau de sensibilidade espiritual e tenho o Exu Tranca-Rua como guia. E alguma coisa me dizia que ela estava ciente de tudo aquilo que acontecia com aquela pobre moça. A velha percebeu meu nervosismo, mas para minha sorte, ela entendeu que era pelo fato dela estar nua. Então, ela foi logo dizendo que eu não precisava ficar constrangido, pois ali perto havia um lago onde ela gostava de se banhar todas as manhãs e ficar ao natural. E me perguntou também por que eu não havia ido embora. Expliquei a ela toda a situação e, com medo de voltar até o seu sítio, a chamei até o meu carro, para ela ver a forma que ele ficou atolado. Eu sabia que aquela velha tinha alguma relação familiar com aqueles homens. Bem, evitei fazer perguntas pessoais para ela não desconfiar que eu sabia de alguma coisa. Ela me perguntou de onde eu estava vindo, e muito nervoso, eu disse que estava indo até o sítio. Mas mudei de ideia por causa do chão lamacento e voltei da metade do caminho. Bem, acho que ela não engoliu muito bem essa história. Logo chegamos e mostrei para ela que não havia como desatolar o carro sozinho. E foi aí que ela me pediu para acompanhá-la até o seu sítio, pois ela iria pedir a um dos seus filhos que me ajudassem a tirar o carro do barro. Bem, eu gelei quando ela falou isso,
pois não poderia voltar com ela para o sítio, e muito menos deixar ela voltar sozinha, pois seria um erro fatal. Perguntei a ela onde estavam as suas roupas, e ela disse que estava em casa, pois como não é muito de passar pessoas por aquela região, ela não se importa muito em sair nua para o seu banho matinal. Disse também que eu era muito jovem e deveria estar incomodado em vê-la nua. Bem, essa foi uma brecha que ela me deu, e a única alternativa de ganhar tempo e sair daquela situação. Então, eu disse a ela que de forma alguma o corpo dela me incomodava. Mas para ser justo, eu também tiraria a minha roupa. E assim eu fiz. Ela ficou parada observando. E aí, eu fiz o possível para ficar ereto. Perguntei se ela estava à vontade, e ela disse que muito mais do que isso. Então a peguei com força e a virei de costa contra o capô do Fusca e comecei a penetrá-la. Perguntei se ela queria que eu parasse, e ela disse que não. E quanto mais tempo eu ganhasse naquela situação, melhor seria para mim. Então eu fui com tudo na velha. Ela gemia e gritava alto. E assim transamos loucamente por 2 horas. E após terminarmos o ato, tivemos que voltar para o sítio. Porém, ela me pediu que eu me vestisse, pois os seus filhos não gostariam de me ver sem roupa, e assim eu fiz. Bem, eu fingi que estava apaixonado pela velha. E essa foi uma ideia que salvaria a minha vida. Chegamos em seu sítio, e um dos seus filhos, que aparentava ter uns 40 anos, estava fumando perto da porteira. Eu logo o reconheci. Era um dos criminosos que estava violando a pobre jovem no celeiro. Me apresentei para ele, porém ele me olhava com uma cara de ódio. A Amélia, que era como se chamava a velha, disse que eu era um amigo dela, e que era para ele e os outros serem legais comigo. E ela ordenou que ele fosse desatolar o meu carro, que estava perto da serra. Bem, o rapaz não disse nada. E então entramos para casa. A Amélia se vestiu e disse que assim que o meu carro estivesse desatolado, era para mim ir embora rápido. Bem, eu sabia que tinha algo de mais estranho ainda acontecendo ali. Pois por qual motivo ela queria que eu fosse embora com tanta pressa? Eu sabia que havia algo que ela não queria que eu visse. Mas o que mais além daquilo? Ela me deixou tomando café sozinho e foi para o celeiro. Eu a segui sem deixar ela me ver e entrei. E ali no celeiro, a senhora me pegou de surpresa. Bem, não havia nada naquele lugar, exceto um forte cheiro de algo podre e umas correntes ali pelo chão. Ela provavelmente achou que eu quisesse me meter nos seus assuntos e me perguntou com uma cara de raiva o que eu estava fazendo ali. Eu, nervoso e sem saber o que fazer, disse que ia seguir, pois ali seria o lugar perfeito. E assim que ela me perguntou, perfeito pra quê? Eu a agarrei e a levantei no colo e comecei a tirar sua roupa. Ela disse que não era mais jovem igual a mim,
para ter todo esse fogo, mas estava adorando tudo aquilo. Então eu arranquei as suas roupas e novamente transamos loucamente. Os seus gritos de prazer ecoavam por todo o local, e não demorou muito para um dos seus filhos chegarem e perguntar se estava tudo bem. Ela o mandou sair, e assim ele fez. E daí continuamos. Eu pude perceber que aquela velha tinha uma forte autoridade sobre os seus filhos. E depois que terminamos o ato insano, voltamos para dentro de casa. O seu filho mais velho chegou em seguida e disse que desatolou o carro e o empurrou para o canto da estrada. Porém, a estrada estava um caos, e se eu seguisse caminho, com certeza iria me atolar novamente. Bem, eu disse que tentaria a sorte, pois já havia incomodado demais. O rapaz então logo disse: "Pois não quero ver a sua cara novamente por aqui." Eu estava muito nervoso com toda aquela situação, pois estava na mesma casa de 3 criminosos, e apesar deles estarem ganhando a minha confiança, eu me sentia desconfortável e precisava sair dali para acionar as autoridades sobre tudo o que eu vi. Bem, o dia foi passando. Eu conheci os 3 filhos da velha, e eles tinham entre 30 e 40 anos. Reparei um retrato na parede, onde na foto estava a Amélia mais jovem, abraçada a um homem. Ela me contou que era o seu marido, e que ele fugiu com a amante fazia uns 10 anos. Os 3 rapazes entraram em uma picape C10 e disseram que estavam indo caçar. Bem, o dia se passou normal. E quando eu tive uma brecha sozinho na casa, eu fui até a cozinha, apanhei uma faca e a escondi na cintura. Durante a noite, eu fui jantar. E novamente eu comi aquela carne dura com gosto forte, mas até que estava bom. Eu fui dormir e a velha apareceu no meu quarto completamente nua. Eu estava totalmente sem tesão, mas tentei demonstrar o contrário, e assim transamos loucamente. Não demorou muito e outra tempestade se formou. Comecei a escutar aqueles mesmos uivos vindo de fora da casa. A velha estava dormindo. Me levantei e me vesti. Coloquei a faca na cintura e fui ver o que de fato era aquilo. Passei pelo corredor e notei batidas e gemidos vindo debaixo do chão de madeira. Percebi que a casa tinha um porão. Porém, eu não encontrei a entrada do porão. Na área de fundo da casa tinha um pequeno quarto. E assim que cheguei lá, eu pude perceber uma tranca na madeira do chão, em um formato quadrado. Havia algumas chaves penduradas na parede do lugar. Testei algumas até encontrar a certa. Desci as escadas daquele lugar escuro e logo acendi a luz que ficava em uma cordinha bem abaixo da lâmpada. E assim que a luz clareou todo o lugar, a cena que eu vi era de desespero. No fundo do porão, havia um velho acorrentado pelo pé, todo barbudo e muito sujo. Ele estava nu e parecia se alimentar de restos de comida. Ele não se importou com a minha presença ali.
e eu fiquei estático, apenas o observando. Logo percebi que era o homem do retrato, a quem a Amélia se referia como seu marido. E pasmem, ele estava se alimentando de partes de um corpo humano, braços, pés e cabeça. Bem, como a cena que eu vi é pesada, eu não vou dar detalhes. Mas percebi que a pessoa morta era a jovem que vi mais cedo sendo abusada no celeiro. Tentei correr dali, mas em seguida a porta do porão foi trancada por alguém lá em cima. Comecei a orar e a pedir a proteção do meu Exu guardião. Ele disse na minha cabeça que eu não deveria hesitar em usar a faca, pois a minha vida dependeria disso. E o que estava ali fora eram criaturas do mundo dos homens, seres que não deveriam existir na minha realidade. Eram bestas que viviam entre nós, assim como os nefilins nos tempos bíblicos. Uns 10 minutos depois, eu escuto passos e a porta se abre. Coloquei a faca na parte de trás da cintura e subi as escadas. Lá em cima estava a velha. Ela disse que precisávamos conversar. Ela saiu andando e eu a segui sem dizer uma palavra. E assim, fomos até o alpendre e lá estavam os seus 3 filhos. Ela me disse que aquele velho era o seu marido e que ele causou tudo aquilo quando a trocou por outra mulher mais jovem. E esse é o motivo que ela não gosta de moças jovens. Então, os seus filhos as caçam pelas redondezas. Até mesmo pessoas desavisadas que, igual a mim, que batem em sua porta com problemas mecânicos no carro. Então, como eles vivem isolados, se adaptaram a se alimentarem de carne humana. Principalmente os seus filhos, quando se transformam em criaturas bestiais. Naquele momento, eu pude ter certeza que a carne que eu comi no almoço e no jantar era carne humana. Em seguida, ela me disse que eu logo entenderia tudo. Um dos seus filhos me disse que daria mais ou menos 1 minuto para que eu corresse, pois os 3 iriam me caçar. Em seguida, eu percebi que os olhos deles foram mudando de cor. Os 3 filhos dela se abaixaram e começaram a gritar. Aquela cena foi muito terrível. Das suas peles saíam tufos de pelos negros, enquanto seus corpos cresciam e suas roupas rasgavam. Não fiquei ali para presenciar a cena e saí correndo em meio à tempestade. Corri como um louco e logo cheguei na caminhonete que estava parada perto da porteira do sítio. Para minha sorte, a porta estava aberta, porém as chaves não estavam ali. Tranquei a porta e fiquei ali, em silêncio. E logo apareceram as 3 criaturas, uma mais horripilante que a outra. As suas caras pareciam de um cão da raça Doberman, porém os seus corpos eram como de um homem forte com grandes quantidades de pelos. Aquelas criaturas possuíam garras e tentavam a todo custo arrancarem a porta da caminhonete. E assim conseguiram. Um deles cravou as garras no meu braço e me tirou de dentro da caminhonete,
Fiquei ali no chão chorando e sangrando sem poder fazer nada. Logo percebi que a velha se aproximava e ela veio até mim e disse: por isso havia te mandado embora, porque até gostei de você, mas agora você sabe demais. Ela falou com uma voz muito triste e vingativa que eu deveria morrer. E foi aí que a voz do meu Exu guardião veio na minha cabeça e disse que era a hora de usar a faca. Em um rápido movimento, peguei a faca da cintura e cravei na jugular da velha. Aquelas criaturas entraram em desespero. Começaram a uivar e a granir, circulando o corpo da velha que agonizava no chão. Me levantei e corri dali como se não houvesse amanhã. Logo cheguei no meu Fusca e fiquei surpreso que as criaturas não me seguiram. Mas eu tinha certeza que eles viriam atrás de mim, pois ainda escutava aqueles uivos de dor. Pedi a proteção do meu Exu e que o meu carro não atolasse novamente. E por um milagre, em meio àquela tempestade, ele não atolou. E logo eu consegui chegar na rodovia. E aos poucos eu via carros e caminhões passarem, então fiquei mais aliviado. Mas o sentimento de tranquilidade durou pouco, pois olhando pela janela do carro, eu percebi vultos negros passando muito rápido pelo acostamento. E só era possível ver essas silhuetas pela luz dos relâmpagos. Na autoestrada, eu acelerei o carro até chegar no povoado de Serra da Saudade. Atualmente, lá vivem 776 pessoas. Mas agora, imaginem em 1991. Bem, graças aos orixás, eu cheguei são e salvo. Procurei a polícia e contei toda a história. Fiquei por 2 dias na casa da minha irmã. E toda noite eu escutava aqueles uivos próximos da casa da minha irmã. O tempo passou e eu não recebi nenhum retorno da polícia. E nunca mais eu me atrevi a voltar para aquele lugar. Peguei um trecho longo para voltar para a minha cidade, em Nova Serrana. E logo me mudei de lá para Belo Horizonte, pois Nova Serrana fica bem perto de onde ocorreu o fato. Algumas semanas depois, eu assistindo TV à noite em meu apartamento em Belo Horizonte, eu sou surpreendido pela campainha tocando. Bem, eu não esperava ninguém àquela hora da noite. Abri a porta e me deparei com 2 homens de terno preto. Eles se identificaram como federais e me pediram para contar toda a história do que aconteceu comigo lá na região de Serra da Saudade. Comecei a falar uma versão mais realística dos fatos, sem envolver lobisomens. Mas para minha surpresa, e me disseram que não queriam saber de velha, de refém no porão e nem de quem eles matavam ou eu matei. Pois eles queriam mesmo era saber sobre os lobisomens, quantos eram e como eles eram, e também como se transformavam. Fiquei surpreso, pois finalmente alguém estava ali para ouvir a verdade. Então eu contei tudo a eles. E antes deles irem embora, eu perguntei se eles eram civis, federais ou do exército. Eles olharam para trás, mas não responderam a minha pergunta, e foram embora.
Durante a minha conversa com eles, eu percebi que um sempre chamava o outro pelo código. Era Agente 236 e Agente 457. Bem, na época eu não sabia. Mas hoje eu sei que esses homens são da DSCOB, o famoso Departamento de Contenção Obscura. Boa noite.